Olá! Nesta semana aqui no Legislativo, a Câmara aprovou o projeto do governo que prevê a ampliação da idade para a compra de vagas na educação infantil. Segundo o Executivo, há atualmente um déficit de aproximadamente 8.000 vagas para crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses. Oportuniza que mais crianças possam ter o direito, porque hoje a obrigação é a partir de 3 anos e não a partir de 0 ano. Então, muitas mães deixam de poder trabalhar em função de não ter esta opção. Esta lei vai priorizar isso, né? Então, a gente entende que é necessário o projeto ser aprovado para que a gente possa reduzir, porque a proposta do prefeito é zerar as vagas da educação infantil até o final dessa gestão. Esse é o primeiro passo de tantos outros dentro da educação que vai se fazer com relação à educação infantil. Outra pauta que eu acho que é bem importante a gente falar é a questão das crianças que hoje têm as vagas judicializadas, compradas via judicial, que é um valor mais alto que as escolas recebem, mas que quando chega ali no meio do ano e que a vaga é disponibilizada no município, muitas vezes essas crianças que já têm vínculo, elas precisam sair dessas escolas para ir para o município. Eu acho que isso também tem que ser mudado, tem que ser revisto, porque a gente tem que garantir o direito da família, o direito do vínculo dessa criança nessa entidade, até pelo menos nessa escola, até o final deste ano letivo. Depois a gente vai repensar. É a terceira vez que esse projeto da compra de vagas nas entidades privadas vem para a Câmara de Vereadores. A gente está questionando justamente a falta de financiamento das instituições públicas e conveniadas, as conveniadas que são entidades privadas, mas não têm fins lucrativos, e hoje a atual política é o desfinanciamento, os casos de corrupção envolvendo a pasta da educação, ou seja, perca de recursos públicos por casos de má-fé, de mau uso do erário público, e por outro lado esse financiamento que segue da rede privada de ensino, que do nosso ponto de vista é muito mais oneroso e a gente não consegue ter o controle público enquanto entidade fiscalizadora que é a Câmara de Vereadores. Então, precisamos sim dessas vagas, mas do nosso ponto de vista, por ser uma política não conjuntural emergencial, é uma política estrutural desse governo. É a terceira vez que ele vem aqui para a Câmara de Vereadores. Nesse sentido que eu vou me abster dessa votação. Entre as comissões, destaque para a de Direitos Humanos. A SEDECOM debateu estratégias de combate à violência contra a mulher. No início do ano, o número de feminicídios no estado chamou a atenção e acendeu o alerta para a necessidade de medidas urgentes que possam coibir os crimes praticados contra o público feminino. O tema do encontro foi proposto pela vereadora Vera Armando, do PP. Nós estamos aqui atendendo um chamado, da sociedade para que haja maior proteção às mulheres da nossa capital. Os índices de violência, eles nos assustam, os casos de mulheres que são agredidas, principalmente dentro das suas casas, os locais que nós deveríamos ter proteção, é justamente ali que o maior número de violência ocorre. 6 de maio nós vamos estar reunidas novamente, contando com a presença dessas mulheres incríveis, e vamos ampliar essa nossa rede com outras convidadas e com outros convidados, os homens de bem. As pessoas acham que só porque passou 11 anos da tragédia que aconteceu comigo, sendo uma das piores tragédias familiares do país, porque eu já superei, que eu estou bem. Não, fisicamente eu posso até ter me reconstruído, mas eu ainda sofro até hoje as consequências dessa violência brutal que eu sofri, na qual meus filhos foram vítimas também. Seu Enio, um vizinho, morador do prédio, também faleceu. Então é complicado, porque eu nunca aceitei que os números aumentassem. Pelo contrário, a minha luta até hoje é justamente por isso, para que a gente consiga, como sociedade, como sobrevivente, como ativistas, sempre diminuir as estatísticas dos números de violência contra as mulheres, especialmente de violência doméstica, na qual me afetou fisicamente e psicologicamente. As mulheres precisam conhecer os seus direitos. Só através disso elas vão entender os sinais, daquele relacionamento tóxico e abusivo e conseguir romper o ciclo de violência que elas vivem. Na CPI da Pousada Garoa, os vereadores ouviram sobreviventes do incêndio que deixou 11 mortos em abril do ano passado. A questão que só tinha uma escada ali, que é a questão que eu acredito que dificultou a saída, Uma escada em formato de caracol, ela começava no térreo, até o 3º andar. E ela era de ferro, Tava tudo escuro e alguma coisa tava de errado. Até então eu não sabia se era incêndio. Então aí eu procurei a saída, a escada, cheguei até a escada, senti uma caloria, mas até então eu não vi fogo nenhum.
E aí eu resbalei e fui batendo de cabeça até embaixo. Quando eu me levantei, eu estava com os 2 braços e as 2 pernas queimadas. Então hoje nós podemos esclarecer com quem estava no momento se as portas ou não eram fechadas dos quartos, como era a entrada e saída dos moradores durante a noite e também motivo do fogo, né? Então a gente teve aqui o zelador, porteiro, que no inquérito afirmou que acreditava ser criminoso, hoje já falou de maneira diferente, colocando que poderia ser criminoso, mas também colocou as condições da pousada, né? A precariedade das condições da pousada. Não havia cautela alguma, nenhuma fiscalização. Aliás, quando ocorreu fiscalização, que foi depois do incêndio, eles foram avisados previamente. Eventualmente, antes, eram avisados para poder maquiar cada unidade das pousadas. Então mostra que houve em vários momentos má fé. Não é pré-julgamento, isso consta dos depoimentos. Nós estamos chegando muito próximos da verdade e quanto mais chegamos, mais vemos que havia uma irresponsabilidade gigantesca, seja de quem era responsável pelas pousadas, seja de quem a contratou e seja de quem a devia fiscalizar. E isso tudo resultou tragicamente em 11 mortes, 15 feridos e traumas por uma vida inteira. Quarta-feira, 2 de abril, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E a tribuna popular desta semana foi ocupada pelo projeto social Angelina Luz. A entidade cobrou melhorias no Centro de Referência do Transtorno do Espectro Autista, o CERTA. Com relação à higiene, o CERTA é um local insalubre, sujo, onde as crianças colocam mão no chão, mão na boca, sujeira. Os brinquedos pedagógicos não existem, são sucatas dentro de caixinhas de utilidade. Então, o centro de referência que nós tenha um material digno, para essas crianças ter certo passo e trabalhar com alguma intervenção com essas crianças, isso não existe lá. A rotatividade de profissionais, o CERTA adora dizer que ele é o maior RH do município de Porto Alegre, 44 contratações lá. Quem são os 44? Porque os terapeutas, mesmo nós temos uma TO para atender 272 crianças. Nós temos um entra e sai de terapeuta. Eu quero dizer para vocês, para as mães que estão aqui, contem comigo, porque a gente pode debater essa situação, discutir, tratar com o secretário da Saúde qual é o modelo melhor de tratamento. 31 de março foi o Dia Internacional da Visibilidade Trans. E a sessão de segunda-feira, justamente na data, foi presidida pela vereadora Atena Roveda, do PSOL. Ela foi a primeira parlamentar trans a conduzir os trabalhos em uma sessão na Câmara de Porto Alegre. Eu gostaria de cumprimentar o Parlamento porto-alegrense enquanto presidente dessa sessão, nessa data que marca o Dia Internacional da Visibilidade Trans, em especial a Carla Antonelli, primeira senadora trans da Espanha, e a Sarah McBride, congressista trans dos Estados Unidos. Só referendar que é importante nesses espaços de poder a presença de uma parcela historicamente excluída e marginalizada e que agora podem sonhar muito além das dores e dos sofrimentos sociais advindas do preconceito e da discriminação. Eu convoco humildemente, em termos democráticos, o apoio inabalável de parlamentares não só dessa casa, mas também de cada uma das 5.569 casas legislativas do Brasil, as 27 assembleias estaduais e os 594 congressistas entre deputados e senadores, para que a gente possa construir não só uma ideia de sociedade onde haja violência, ódio e morte, mas uma sociedade mais justa, respeitosa e que a paz seja o centro das nossas relações humanas. Mais uma vez, muito obrigada e está iniciada a sessão dessa tarde. Mais informações você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara.